6 horas e 42 minutos, de volta com o Manhã no Ar. Fique atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. Agora vem comigo, vamos saber como está o trânsito nesse exato momento. O nosso drone está sobrevoando a Avenida Torquato Tapajós e o trânsito segue como de costume, né? Trânsito intenso, porém fluindo na Torquato Tapajós no sentido centro da cidade. Para quem sai da Torquato no sentido da Zona Norte, quem vai para o Novo Israel, Santa Etelvina, Cidade Nova, não enfrenta nenhuma dificuldade. O trânsito flui com bastante tranquilidade. Agora, quem vai para o centro, o fluxo é maior, porém nada que atrapalhe o condutor. A gente não tem informação de nenhum acidente, não tem informação também de nenhum veículo em pane nessa região que dificulte o deslocamento. O trânsito, então, nesse horário, ainda são 6h43, flui tranquilamente, é uma boa opção para você que está saindo do Tarumã e da zona norte da cidade. E usuários e vendedores ambulantes do Terminal 3, que fica na Cidade Nova, reclamam da falta de iluminação no local. Segundo eles, uma parte do terminal está na escuridão há quase 15 dias. Dona Bernadette é vendedora antiga do Terminal 3, no bairro Cidade Nova. Mas, nos últimos dias, trabalhar por aqui não tem sido uma tarefa fácil. É que parte do terminal está com todas as lâmpadas apagadas, deixando o local às escuras no período da noite. A terceira vez que acontece isso. Da primeira vez nós fizemos a cotinha aqui e nós juntamos, o eletricista cobrou R$250. Só que fica difícil porque isso não é nosso trabalho, é da prefeitura, né? Ruim para os vendedores e também para os usuários do transporte coletivo. A Fernanda passa por aqui todos os dias e diz que a escuridão acaba favorecendo os assaltos. Complicado porque a gente corre risco de assalto. O dinheiro do transporte coletivo que a gente paga todo dia vai para onde? Apesar do sentimento de insegurança, os ambulantes se viram como podem para continuar trabalhando. A maioria teve de improvisar lâmpadas. A gente só fez ligar dali, puxar dali, um fio, um deu pro outro e pronto, pra gente poder ter iluminação, senão tava tudo escuro aqui. Se a iluminação é precária, o que dizer da infraestrutura? Por aqui, buracos e lama tomam conta da pista do terminal. Alaga quando chove aqui, ó, quando os ônibus passam aqui, fica molhando os pedestres, né? Molhando, aí alaga pra cá, para as bancas. Isso prejudica, né, a venda do pessoal que trabalha aqui, né? Segundo os passageiros, os problemas no terminal são antigos e de conhecimento da prefeitura. Eles cobram uma intervenção no local. A condição aqui é zero, que todo mundo trabalha aqui com medo, que o pessoal das bancas aqui volta e meio são roubados. Cadê a nossa segurança? Cadê a infraestrutura? Cadê o dinheiro da capital? Em nota, a Prefeitura informou que a Unidade Gestora de Projetos Municipais de Energia Elétrica foi informada da solicitação e já determinou que ainda esta semana a empresa concessionária do serviço Manaus Luz envie uma equipe até o local para solucionar esse problema. A gente espera que de fato isso aconteça. E agora vamos ao vivo para a nossa interação com a Rádio FM O Dia, onde estão Cleiton Pascarelli e Nayandra Amorim. Olá, um excelente dia para vocês. Bom dia. Bom dia, Adriane, tudo bem? Tudo certo por aqui. Graças. Vamos começar falando hoje sobre a Justiça Eleitoral, que determinou lá no município de Presidente Figueiredo, na verdade, cancelou uma cassação que já havia acontecido do prefeito e vice. O que foi? A defesa conseguiu argumentos suficientes para conseguir reverter essa situação? Conseguiu sim, Adriane, conseguiu sim. Isso porque a Justiça tornou improcedente, né, a representação que deu origem a essa cassação, que foi apresentada pelo partido Avante. Bom, segundo as investigações, o Avante alegava que os recursos doados para a campanha do prefeito Romero Mendonça e do vice Mário Abraão ultrapassavam o limite estabelecido em lei. Ou seja, qual era esse limite? De 10% da renda anual dos doadores. Principalmente, essa questão, esse ponto específico dessa representação foi derrubada pela defesa. Houve ainda uma série de argumentos aí que foram impetrados pela defesa, mas uma série de argumentos que foram impetrados pelo partido Avante, né, que entrou com essa representação para que o prefeito e o vice-prefeito de Presidente Figueiredo fossem cassados, mas a defesa conseguiu apresentar para a Justiça e conseguiu derrubar essa tese. Lembrando que o prefeito e o vice-prefeito, eles foram cassados em 15 de dezembro do ano passado e agora tudo volta como estava.
E isso cria uma instabilidade política e Sim. econômica muito grande, né, lá no Uhum, município, né? E de acordo com a mini-reforma eleitoral de 2015, está pré-estabelecido que a gente não pode doar mais que 10% do que foi declarado, né? Agora parece que os empresários conseguiram provar que de fato tinham condições de doar Eles o tinham quanto condição de doaram. doar, Né? exatamente. Enfim, a gente acompanha essa situação ainda, né? Porque de um lado tem essa anulação da condenação, mas por outro lado há ainda recursos da parte que entrou, né, com essa ação. Exato. E isso Partido pode da mudar o cenário, né? A gente viu esse ano, ano passado, a eleição suplementar no estado. Tem alguns municípios também que estão realizando e isso é muito ruim, porque em 2018 tem eleição de novo, né? Daqui a pouquinho a gente já está ficando com um TRE preparado para qualquer eleição, de tantas que tem acontecido, né? É bem isso mesmo. Agora, se a gente muda de assunto, fala sobre uma licitação de aluguel de viaturas para a Secretaria de Segurança Pública. Essa licitação foi suspensa. Qual foi o motivo? O Tribunal de Contas do Estado encontrou irregularidades. Primeira delas, e muito grave, segundo o conselheiro que determinou a suspensão dela, é de que a empresa que ofereceu o menor valor para prestar o serviço foi desclassificada pelo pregão eletrônico e a empresa que ofereceu então aí o maior valor, né, foi a que ganhou para prestar o serviço de aluguel de viaturas. E a empresa que perdeu o certame, que foi desclassificada, entrou com uma ação no Tribunal de Contas do Estado e o TCE avaliou que ela estava correta, né? O pregão pedia que a empresa que fosse selecionada pudesse prestar assistência, né? Pudesse prestar ali uma oficina, enfim, mas só pedia isso. Não dizia que ela precisava ter a estrutura, né, de atendimento às viaturas caso alguma quebrasse ou pudesse ter qualquer tipo de problemas. E ela provou que ela poderia dar o serviço sem ter a oficina ali a pronto atendimento, né? Enfim, o Tribunal de Contas entendeu que ela, sim, poderia ter sido a vencedora do certame. Esse pregão eletrônico aconteceu em julho do ano passado, quando o governador à época era o interino, Davi Almeida, né? E o secretário de Segurança era Sérgio Fontes, delegado da Polícia Federal. E o Tribunal de Contas do Estado, então, encontra essas irregularidades, manda suspender. A Secretaria de Segurança Pública atualmente informou por nota que já estava aguardando essa decisão e por isso não tinha firmado nenhum contrato ainda com a empresa vencedora do pregão. Agora, vamos ver o que deverá ser feito, porque as viaturas não podem deixar de circular, né, Adriane? Com certeza. E essa falha identificada é muito coerente, né? Como que você contrata o serviço que é mais caro, dispensa o que tem menor valor? Não faz sentido nenhum, né? A gente espera que com essa anulação, essas viaturas que já estão circulando não sejam tiradas de imediato, né, das ruas, para que haja um tempo de suporte para se preparar uma nova licitação, né? E outra, detalhe, a diferença entre a proposta de uma empresa para a proposta de outra é de algo em torno de R$1.200.000. Isso é quanto o Estado iria economizar se tivesse contratada a que foi desclassificada. Não faz sentido nenhum mesmo. Muito obrigada, Cleito e Nayandra, pelas informações. Ótimo dia para vocês. Bom dia. Para você também, Adriane. Bom dia. Até amanhã. Até amanhã. E a violação de lacre dos idômetros é proibida e pode render até multa. Mas o que fazer quando você não é o responsável por essa depredação? Segundo o órgão responsável, é uma situação que está cada dia mais comum na cidade. Dulcineia teve o lacre do hidrômetro da casa dela violado. Por causa disso, recebeu uma multa de R$ 130,28. Eu digo, meu Deus do céu, eu nem moro aqui. Quase, entendeu? A casa é minha realmente, mas eu nem moro aqui, quase eu vivo mais pro sítio e tal. E não vou ficar fazendo violação de nada, porque eu sei que vai ser prejuízo para mim. E eu nem sei fazer essas coisas. Casos como esse têm se tornado cada vez mais frequentes, segundo a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Amazonas. Só na primeira quinzena de janeiro, em torno de 10 casos foram registrados na ouvidoria da Arsan. Isso já está ficando
uma rotina dentro de Manaus, com relação a Manaus Ambiental, de colocar esse código dizendo, afirmando que o cara está sem lacre e alargando a multa à torto e à direito, sem ter conhecimento do consumidor. Vou levar o conhecimento da diretoria maior para verificar quais são as medidas administrativas para que fatos como esses não aconteçam novamente. Mas, segundo a Manaus Ambiental, o hidrômetro é de responsabilidade única e exclusiva do consumidor. É muito importante o cliente ele ter um costume de verificar a cada 15 dias, uma vez por mês, como está o abastecimento dele, se houve uma avaria no lacre, se houve uma avaria no hidrômetro. Então isso é de extrema importância. A concessionária orienta que em casos de violação do lacre, o consumidor deve registrar um boletim dentro de 10 dias e comunicar à ouvidoria. Eu acho que a melhor ligação que a gente tem que fazer é aquela primeira boa-fé, né, de falar assim, eu vi, já fiz um BO e, por favor, vem aqui nos ajudar para restabelecer, seja o lacre, seja o hidrômetro, e é isso que vai estar todo mundo assegurado. E se você quiser fazer alguma denúncia ou reclamação sobre os hidrômetros, o telefone da ouvidoria da Manaus Ambiental é o 0800 092 0195. Anota aí, 0800 092. E mais uma adutora rompeu em Manaus. Dessa vez foi na rua Marciano Armon, no bairro Cachoeirinha, no fim de semana. O vazamento causou um pouco transtorno no trânsito, mas deixou os moradores sem água e muita gente preocupada. Moradores do bairro São Francisco filmaram o momento em que a água inundou a rua Monteiro Neto. O vazamento começou por volta das 4 da tarde desse sábado. Não houve danos ou casas atingidas, apenas muita lama na rua. Seu Juscelino, que mora no local há mais de 50 anos, diz que o problema é frequente. São 3 vezes que essa adutora já rompeu aí. Em frente do colégio Ian, para cá, em frente da barraca lá onde tem aquele lanche, agora rompeu hoje aqui. Essa tubulação, ela já não tem mais condições de estar na nossa área. Eles têm que trocar essa tubulação todinha, porque não adianta remendar. Ele remenda aqui e lá na frente espoca lá. O rompimento ocorreu na adutora que conecta o reservatório do Mocó ao reservatório do bairro Petrópolis. Foi uma tubulação de ferro de 50 milímetros, exatamente essa espessura aqui. Neste momento, os técnicos da Manaus Ambiental estão tentando esvaziar a água da tubulação. O abastecimento foi interrompido. Só depois que eles conseguirem tirar toda a água da tubulação é que vai ser possível fazer a escavação e o reparo. Japinlândia, Petrópolis, Japim, São Francisco, parte da Raiz, Crespo e Lago Verde foram alguns dos bairros atingidos. O abastecimento deve ocorrer ao longo da madrugada, depois que o reparo for concluído. São 2 tubulações, né? Uma de distribuição de água e uma outra que é uma adutora de 500 milímetros de ferro fundido, né? Essa tem uma idade um pouco avançada, ela torna-se um pouco mais frágil e a gente vai fazer a substituição dessa tubulação para evitar uma recorrência futura e um novo vazamento nesse local. O problema é que só faz essa substituição depois do transtorno, né? Depois que a população já foi atingida, depois que ficou o trânsito interditado, que as pessoas ficaram sem abastecimento de água. Esse serviço de água aí foi restabelecido na madrugada de domingo e os danos na rua já foram reparados. Mas é a 3ª vez em uma semana que um buraco se abre na rua por conta dessas tubulações antigas e precárias aqui em Manaus. Estão abertas as inscrições para o ProJovem Urbano Manaus. O programa é destinado para quem não teve a chance de concluir o ensino fundamental. E quem traz os detalhes para a gente é a Thea Morel. Olá, Thea, bom dia. Até quando os candidatos podem se inscrever? Conta para a gente. Bom dia, Adriane, bom dia a todos. Olha só, essas inscrições elas vão estar abertas e disponíveis para os candidatos até fevereiro de 2018, né? Como você mesmo disse, o programa ProJovem Urbano, ele funciona principalmente para aquelas pessoas que têm entre 18 até 29 anos, têm essa faixa etária dentro do programa e que por algum motivo deixaram de concluir ou de cursar o ensino fundamental. Ou seja, estão disponíveis aí aulas nas séries que vão desde o 1º ano do ensino fundamental, que é antiga alfabetização, né? Corresponde à série de alfabetização das pessoas, até o 9º ano, que é quando termina o ensino fundamental.
Para fazer essas inscrições, é preciso ir até a sede do ProJovem, que fica na Avenida Pedro Teixeira, número 149, no bairro Dom Pedro. Nessa unidade da Secretaria Municipal de Educação, as inscrições podem ser feitas presencialmente por esses alunos. Atenção para os documentos, Adriane. É preciso levar o RG, é preciso levar CPF, 2 fotos 3x4, comprovante de residência e também o histórico escolar, se o aluno tiver. A CEMED, precisa saber em que série houve a descontinuidade do ensino ou se ele não tiver mais o histórico escolar, porque foi um documento que se perdeu, porque foi um documento que não foi utilizado, enfim. Se por algum motivo ele não puder comprovar aí a sua qualidade de ensino, o seu nível de ensino, vai ser feito uma espécie de teste de nivelamento com todas as pessoas para que se saiba em que série esse aluno vai poder voltar a cursar, vai poder voltar a estudar dentro do ensino fundamental. Nós estamos falando de 2.800 vagas disponíveis, atende um público realmente muito extenso de pessoas, São quase 3.000 pessoas e esses alunos, além de passar pelo ensino fundamental, além de passar por aquele ensino que é dado na sala de aula, eles também vão ter a oportunidade de fazer a qualificação profissional, eles vão ter a oportunidade de participar dos programas sociais, que é quando esses jovens podem se engajar em projetos de interesse da sociedade civil, projetos que realmente sejam beneficentes e que tragam aí também uma experiência para esse jovem. E tem também a parte da inclusão digital, que é quando você pode aprender aí as noções de informática. Isso tudo dentro do programa, que tem, claro, o ensino fundamental também do 1º até o 9º ano. Pedro Teixeira, Avenida Pedro Teixeira, número 149, bairro Dom Pedro, é o endereço. Quem quiser mais informações também pode telefonar para 3642-3156 ou para os outros telefones, esses celulares que estão aparecendo na tela. 3642-3156 é o telefone que você consegue mais informações, até para saber direitinho o horário de atendimento e conseguir se engajar no ProJovem Urbano. Obrigada, Thea, pelas informações. Até daqui a pouco. E agora a gente faz um intervalo e na volta a gente fala sobre a retomada do crescimento do polo industrial de Manaus. E daqui a pouco tem o quadro A Vaga é Sua e o assunto de hoje é profissão de mágico. É um instante só.